Bom dia, sábios amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Hoje nós vamos estar lendo aqui em Lucas 4, do 14 ao 30, amém, meus amados? Nazaré rejeita Jesus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e se levantou-se para ler. E lhe foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-se ao ministro e assentou-se, e os seus olhos de todas na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e dizia: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direi este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: É verdade vos digo que nenhum profeta é bem-vindo e recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém, meus amados? Palavra maravilhosa do Senhor Jesus que nós vamos aprender nessa manhã maravilhosa. Aqui em Lucas 4, aqui do versículo 14 ao 30. Aqui é a história de Jesus começando seu ministério em Nazaré, em sua cidade natal. E lendo Isaías 61, e se declarando o Messias que veio libertar os oprimidos, curar e trazer boas notícias aos pobres. Mas sua própria gente, por familiaridade, o rejeitou e tentou matá-lo. Olha só que triste, mostrando que a mensagem de Deus muitas vezes não é bem-vinda por aqueles que se acham sábios, e que a salvação se estende a todos, até mesmo aos estranhos, gentios, como a viúva de Sarepta e Naamã, que foram curados ali por profetas, revelando a universidade do Evangelho. E Jesus em Nazaré, aqui do versículo 14 ao 15, Jesus cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Volta a Galileia e ali ensina nas sinagogas, sendo louvado por todos. E sua fama ali se espalha. Aí entra o sermão, aqui no versículo 16 ao 21. Em Nazaré, ele lê Isaías 61, do 1 ao 2. Olha só, que está escrito assim, ó. Aqui. E foi dado o livro do profeta Isaías. Então, quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito assim, ó: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar o pobre, e enviou-me para curar os quebrantados do coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aí, fechando o livro, ele devolve o livro ao ministro. Assim fez Jesus. E aqui
entra a reação inicial, no versículo 22. Todos o aprovam e ficam maravilhados com as suas palavras, reconhecendo a sua autoridade. Assim foi a trajetória de Jesus. Aí, então, Jesus desafia, aqui no versículo 23, do 27, Jesus desafia, olha só, e disse-lhe, aqui Jesus dizendo, sem dúvida medirei este provérbio médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvirmos ter sido feito em Cafarnaum. E diz, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Olha só, em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de nenhuma sorte em que toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Sarepta de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã Sírio. Olha só. Aí aqui entra a rejeição hóstil, no versículo 28 ao 30, que eu vou ler para vocês aqui, ó. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, encheram-se de ira e ficaram irados. Eles rejeitaram a palavra de Jesus. E levantando-se, o expulsaram da cidade, o levando até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada para lhe precipitarem. Olha só. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou. Jesus passou pelo meio deles e se retirou. E qual é o resumo aqui dessa mensagem? E qual é o propósito de Jesus aqui? Ele é o Messias ungido para libertar, como foi falado no começo, e trazer esperança. E aqui usando o poder do Espírito Santo de Deus. Aí entra o problema. A familiaridade faz as pessoas rejeitarem Jesus. Mesmo quando ele declara a verdade sobre si mesmo. Dá para imaginar? Imagina nós aqui hoje, que somos discípulos do Senhor. Se o próprio Jesus foi ali rejeitado, ali, pela familiaridade, imagina nós. Mas que nós aprendemos com essa mensagem. Isso não impede de eu e você continuar levando a mensagem do Evangelho. Nós temos que fazer que nem Jesus. Aqueles que não querem ouvir, faça como Jesus. Ele se retira. Aqui como foi falado. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Eles não queriam dar ouvido. E assim somos nós. A mensagem vai ser pregada, mas como a palavra é bem clara, quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Então aqueles que têm ouvido, vai ouvir a palavra, vai querer ouvir. Mas aqueles que não querem, infelizmente, se na época do próprio Jesus ali, ele foi rejeitado, não deram credibilidade nas suas mensagens. Imagina nós cheios de falha. Mas eu quero deixar claro para você nessa manhã, isso não impede de eu e você levar a mensagem da cruz, muito pelo contrário. Por isso que eu e você tem que depender totalmente de Cristo Jesus, porque Ele vai ser o nosso guia, o nosso manual. Ele vai nos conduzir em lugares que muitas vezes a palavra do Senhor Jesus vai ser rejeitada, assim como foi no passado. Para os nossos dias de hoje é a mesma coisa. Em muitos lugares a palavra do Senhor Jesus, infelizmente, continua sendo rejeitada. Mas feliz daqueles que dão ouvido à voz de Deus, que recebe a mensagem e guarda no seu coração. Naquele grande dia,
terá o seu galardão, por ouvir a voz de Deus e obedecer. E isso será maravilhoso naquele grande dia. E será um dia de grande alegria para muitos. E um grande dia de tristeza também para muitos, infelizmente. Por isso, eu te aconselho nessa manhã. Recebe a palavra de Jesus no seu coração. Guarda ela. Coloque em prática. Não despreze. Eu te peço em nome de Jesus, através da sua palavra, porque ela é verdade. E eu te garanto, você nunca vai se arrepender. Mas se você rejeitar a palavra, é como se você estivesse rejeitando o próprio Jesus. E isso é muito triste. Muito. E o que nós aprendemos com essa lição maravilhosa? A mensagem de Deus é para todos. Olha só. E a rejeição de Jesus por religiosos em sua terra abre caminho para que a salvação alcance gentios e não judeus, cumprindo as escrituras de forma mais amplas. Olha só. Mas isso não impediu do nosso Jesus continuar pregando a mensagem. Não, muito pelo contrário. Ele não desistiu. E assim tem que ser cada um de nós. Não desistir do nosso Senhor Jesus. Não deixe que as lutas, as dificuldades, não deixe paralisar a sua fé, a sua caminhada com Cristo Jesus. Muito pelo contrário. Como sempre foi falado, o nosso Deus não tem culpa de nada que hoje eu e você passamos aqui. Muito pelo contrário. Ele já fez tudo por nós. E hoje nós temos que reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, a sua misericórdia, o seu amor por cada um de nós. Porque o nosso Deus foi capaz de entregar seu único filho, unigênito, para morrer por cada um de nós, para que eu e você não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas hoje, infelizmente, nem todos querem passar por este caminho. É um caminho estreito, sim, mas que nos leva à salvação. E muitos têm escolhido a porta larga, que leva para momentos de alegrias, de tantas coisas boas. Mas lá no fim, a gente vai ver que não valeu a pena. Por isso eu te aconselho nessa manhã. Escolha o caminho certo. Escolha a porta certa. A porta que te leva para o caminho certo. Não a porta que te leva para o caminho da condenação. Não. Porque o nosso Pai não quer isso para a sua vida. Ele quer que você viva. Que nós, a cada dia, se arrependemos do nosso pecado. E que cada dia nós venhamos voltar para Cristo Jesus. É isso que Ele quer de mim e de você. O nosso Pai não tem nenhum desejo no seu coração de querer perder nenhum de nós. Por isso que deixou o livre-arbítrio, para que eu e você pudesse escolher.
Por quê? Porque Ele não força ninguém. Ele quer que eu e você decida. Mas que essa decisão, ela seja uma decisão certa. Uma decisão pura, que venha do nosso coração. Que nós não venhamos se arrepender. Que nós venhamos buscar a face do nosso Pai, de todo o coração. Que nós venhamos voltar para Cristo Jesus, com toda a força, com todo entendimento, com todo o nosso amor. E que nós venhamos pegar a nossa cruz e seguir em frente, sem olhar para trás. Mas isso não impede de você desfrutar das bênçãos, das promessas, das riquezas que o Senhor deixou aqui nessa terra. Não, muito pelo contrário. O nosso Pai quer que cada um viva bem, que desfruta de tudo isso que Ele fez, que Ele formou, que Ele criou, mas de uma maneira mais abençoada, de uma maneira mais que venha trazer benefício, um benefício que não venha prejudicar a sua vida, nem a vida do próximo, mas que venha fazer bem para nós mesmos. Porque quando nós escolhemos a Cristo Jesus, tudo vai ser melhor na nossa vida, mesmo passando por momentos difíceis, por dificuldade, mas com Jesus tudo será melhor, será maravilhoso. Porque o nosso Pai, Ele quer que cada um dos teus filhos e filhas desfruta de todas as coisas boas que Ele deixou aqui nessa terra, mas que seja de uma maneira proveitosa, não de uma maneira de ambição, de ganância, de orgulho, não. Que nós venhamos saber desfrutar da melhor maneira possível, que não venha só beneficiar só a nós mesmos, mas aqueles que precisam, aqueles que necessitam também. E isso agrada muito o coração do nosso Pai. Mas que primeiramente, que você não venha rejeitar a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Porque quando nós rejeitamos, é como se nós estivéssemos rejeitando o próprio Jesus. E isso é muito triste. Mas assim como foi no passado, para os nossos dias de hoje é a mesma coisa, infelizmente. Mas que essa pessoa não seja você. Se essa mensagem chegar até você, reflita. Aceita Jesus na sua vida. Traga Ele para a sua vida. E eu te garanto, com toda certeza, que você nunca vai se arrepender. E tem mais. A palavra do Senhor é bem clara. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Porque Ele já venceu tudo por nós. E nós somos mais do que vencedores com Cristo Jesus. Com Cristo nós podemos todas as coisas, mas sem Cristo nós não podemos nada. Nós achamos que podemos, mas lá na frente nós vamos ver que foi caminho de morte. Mas Jesus não. É caminho de vida, e vida com abundância. Amém? Então escolha o caminho de vida. Nesta manhã eu te aconselho. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. E gostaria de deixar um louvor aqui para que vocês venham refletir, amém? Um hino da harpa. Eu vou estar louvando aqui para vocês. O hino da harpa para vocês. Glória a Deus.
está louvando, o Espírito de Deus está aqui. E pode ter certeza que o Espírito de Deus está aí, aonde você se encontra agora, neste momento, amém? Receba este hino em forma de oração para a sua vida. Imagina que o Espírito de Deus está aí agora, te curando, te libertando, fazendo infinitamente mais do que aquilo que você possa imaginar para a sua vida. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois Espírito de Deus está aí. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Amém? E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração nessa manhã maravilhosa. E eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.